boa noite a todos aí. Obrigado aí pela presença dos residentes. Agradecer aqui o Dr. Maurício Lima, que vai poder aí tirar um tempinho aí da rotina dele para poder dar essa aula aí para a gente, e principalmente para os residentes. Antes de começar, propriamente dita, a aula, a gente vai pedir para o nosso patrocinador da aula, que é a Angel Care, agradecê-los e pedir para o Silvio rodar o vídeo do patrocinador em 5 minutos, lembrando que sem o patrocínio a gente não consegue colocar um curso desse no ar, tá? Então é por esse motivo que a gente pede esse apoio aí. Pode rodar o vídeo aí, Silvio. Angel Care, tratamento da escoliose, técnica bipolar menos invasiva. Você conhece a inovadora técnica bipolar para a correção da escoliose? É um procedimento menos agressivo para esse tipo de cirurgia e traz diversos benefícios ao paciente. Ela é utilizada para corrigir deformidades por distração com hastes que podem ser alongáveis entre 2 pontos, caso necessário. Ao invés de grandes incisões, como geralmente é feito em cirurgias para esse tipo de correção. Essa técnica consiste na fixação proximal da coluna torácica e na região dos ilíacos. Essas fixações são feitas por meio de pequenas incisões de forma minimamente invasiva. Para o paciente, os resultados são incríveis. Expressiva diminuição do tempo cirúrgico, menor sangramento, menor risco de infecções, menor lesão da banda de tensão muscular posterior, menor exposição à radiação, diminuição do tempo de anestesia e de internação, especialmente em unidades de terapia intensiva, reabilitação precoce. A técnica bipolar foi desenvolvida pelos renomados professores franceses Dr. Jean Dubussé, Dr. Loft Milady, no Hospital Necker, em Paris, na França. Fundada em 1778, essa unidade hospitalar é referência mundial para o tratamento de diversas patologias. O Hospital Necker também é considerado focado em inovação. Com uma estrutura de atendimento admirável, conta com 5.000 profissionais que atendem mais de 500.000 pacientes por ano. Atualmente, existem diversos trabalhos científicos publicados em renomadas revistas internacionais que comprovam que a técnica bipolar é segura e eficaz. Para mais informações, consulte um médico especialista. Angel Care. Cuidar transforma vidas. Bom, boa noite a todos. Então, Dr. Maurício, eu vou pedir para você já ir compartilhando a sua tela enquanto eu te apresento. Dr. Maurício Lima é um colega nosso lá da ACD, ele faz parte do grupo de deformidades da ACD e também do grupo de ortopedia da parte de coluna da Unicamp, e ele e o grupo dele tem bastante experiência no tratamento desta patologia, da escoliose de início precoce. Então, eu convidei o Maurício para poder passar um pouquinho aí do conhecimento, da experiência dele e do grupo. Então, agora é com você aí, Lima. Um abraço. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Eduardo Yunis pelo convite e a todos os membros da SBC São Paulo também por extensão. E parabenizar aí para a SBC São Paulo por essa iniciativa que eu acho que é extremamente válida e faz parte aí do nosso papel de ensinar os residentes, transmitir esse conhecimento. E eu coloco para vocês que estou sempre à disposição, sempre que
que puder contribuir, tá bom? Bom, a nossa aula hoje será sobre escoliose de início precoce. E a escoliose de início precoce, ela engloba uma série de patologias que fazem com que seja um verdadeiro desafio o tratamento das deformidades nesse grupo de pacientes. Por quê? Porque ele envolve crianças pequenas, com baixo peso, que apresentam deformidades progressivas, podendo ter complicações cardiopulmonares, inclusive com risco de vida se não tratadas. Essas crianças muitas vezes demandam tratamento em centros de referência, com abordagem multidisciplinar. A época dos sintomas determina o tipo de evolução. A escoliose de início precoce, durante muito tempo, o conceito clássico, ela foi considerada como escoliose abaixo de 5 anos. Porém, a SRS modificou esse conceito e hoje nós temos a escoliose de início precoce como aquela que atinge indivíduos abaixo de 10 anos de idade. E por que essa escoliose ela abrange um grupo de pacientes com uma idade específica? Porque nessa idade você tem um acometimento de um paciente que ainda está em desenvolvimento pulmonar, cardiopulmonar e em progressão da caixa torácica. E a escoliose ela vai limitar o espaço da caixa torácica que está em progressão, e isso vai fazer com que você tenha uma limitação da maturação dos alvéolos pulmonares. O que a gente sabe hoje pela literatura é que os alvéolos pulmonares eles tendem a amadurecer até os 8 anos de idade. A partir daí você já tem os alvéolos todos formados, eles só vão expandir. Mas a formação e o amadurecimento desses alvéolos ele ocorre até por volta dos 8 anos de idade. Então, quando você tem um acometimento à caixa torácica abaixo dessa idade, você tende a ter maior chance de complicações relacionadas a esse tipo de patologia. O que se tem também da literatura é que você precisa ter uma quantidade de volume para essa caixa torácica para que o paciente se desenvolva adequadamente. E o que se sabe é que você tem que ter pelo menos entre 18 a 20 centímetros para que você tenha uma capacidade vital adequada. Esse trabalho aqui é um trabalho muito importante, que ele mostrou que se você tiver uma caixa torácica de pelo menos 22 centímetros, você tem uma função pulmonar adequada. Uma caixa torácica entre 18 e 22, você pode ter algum comprometimento, e abaixo de 18 centímetros de restrição da caixa torácica, você tende a ter patologias restritivas e até, em casos mais graves, o corpo pulmonar. O acompanhamento a longo prazo desses pacientes mostrou que a mortalidade aumenta significativamente devido a essas restrições cardiopulmonares. E o aumento da mortalidade ele vai se dar lá na frente em consequência de uma patologia que aconteceu no início da vida. O que nós sabemos é que esses pacientes, quanto maior a curva e quanto maior a compressão torácica numa idade mais precoce, maior e mais desastrosas serão as consequências para esse indivíduo. E uma das consequências mais temidas é o que a gente chama de síndrome da insuficiência torácica, que acontece em pacientes que têm curvas acima de 60 graus, numa idade abaixo de 5 anos. A gente sabe que abaixo de 10 anos já comete, mas o grande risco aí é abaixo de 5 anos, com um tronco curto, abaixo de 18 centímetros. Essas escolioses de início precoce, então, são escolioses de diversas etiologias que foram englobadas em um mesmo grupo e vão ter comportamentos diferentes. Porém, a SRS, em 2014, lançou uma classificação em que você consegue entender melhor essas patologias. Você tem as escolioses de causa congênita, de causa neuromuscular, de causa sindrômica e de causa idiopática. E você vai estratificá-las de acordo com a magnitude da curva, então com o ângulo de Cobb, de acordo com a cifose que ocorre no paciente e de acordo com a progressão que ela vai ter ao longo da vida. Quanto mais rápida a progressão, mais grave vai ser essa deformidade. Falando então da escoliose congênita, a escoliose congênita é aquela que ocorre no paciente devido a uma malformação vertebral. Essa malformação pode ser uma falha de formação ou uma falha de segmentação. A gente tem essas falhas de formação e segmentação
ocorrendo no indivíduo durante a formação intraútero, e isso vai fazer com que, durante esse desenvolvimento, você tenha uma série de patologias associadas. E você tem um escopo aí de patologias que entra dentro da síndrome de Vactel. O que é essa síndrome de Vactel? A síndrome de Vactel é um conjunto de deformidades que vão acontecer no paciente, um conjunto de malformações que envolvem não só a coluna, que foi formada naquele momento, mas outros órgãos e estruturas formados na mesma época do desenvolvimento. Então, é um acometimento ao feto que gera uma série de malformações. Que você tem as malformações vertebrais, as malformações anorretais, cardíacas, traqueosofágicas, renais, malformações de membros e alterações da artéria umbilical. Então, você vai ter a escoliose congênita com 60% de associação com outras malformações. E quais são, principalmente, essas malformações que vão acontecer? A gente sabe que existem algumas síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Alaguille e Klippel-Feil, que tem uma alta incidência de correlação com a escoliose congênita. Isso tem que ficar sempre no nosso radar para nós identificarmos essas patologias. Tanto de você pensar em uma malformação congênita nesse grupo de pacientes, como o contrário, você identificar esse paciente e, muitas vezes, o cirurgião de coluna, o neurocirurgião, o ortopedista, é o primeiro médico que aquela mãe pode estar procurando. E, se for esse o caso, você precisa encaminhar essa criança para a pesquisa de uma malformação cardíaca, para o cardiologista, para a pesquisa de uma malformação renal, para a pesquisa de uma malformação geniturinária. Então, você tem que estar sempre atento e também questionar o teu paciente, a mãe do teu paciente, se esse acompanhamento já está sendo feito regularmente. Então, nós temos uma associação de 20% das escolioses congênitas com malformações geniturinárias, principalmente o quê? Isso é perguntado em prova, viu, pessoal? Rim e ferradura, que é uma das principais patologias associadas. Você tem também a genesia renal, o diureter, e hipospádia também acontecendo nesses pacientes. E você tem sempre que lembrar de pedir ultrassom de rins e vias urinárias para que você faça a busca ativa desse tipo de malformação. As malformações cardíacas, por sua vez, têm 10% de associação e está mais relacionada com os defeitos de septo atrial e ventricular, sendo os defeitos de septo ventricular os mais comuns. E sempre lembrar de fazer essa avaliação cardiológica. Então, está aqui os dois exemplos do rim e ferradura e os defeitos de septo atrial e ventricular, que estão muito relacionadas com essas alterações. As malformações do neuroeixo também acometem bastante esses pacientes, em cerca de 35% dos casos, sendo a mais comum pela literatura as diastematomelias. Bom, nós temos a classificação desses pacientes pela classificação de Winter, onde você vai dividir em falhas de formação, falhas de segmentação e falhas mistas. Nas falhas de formação, você tem principalmente as hemivértebras, e dependendo do grau de diferenciação dessas hemivértebras, você vai ter mais ou menos deformidade. Então, nós sabemos que a hemivértebra totalmente segmentada, como ela tem 2 núcleos de crescimento, na parte proximal e distal, ela tende a dar mais deformidade na coluna, ao passo que a vértebra incunha dessas falhas de formação tem menos acometimento de deformidade. Já nas falhas de segmentação, você tem as barras unilaterais como uma grande fonte de deformidade e a vértebra em bloco como a que menos progride. Em relação ao risco de progressão, o risco de progressão ele tem peculiaridades na escoliose congênita quando comparadas com as demais escolioses. Além da idade, que é clássica para todas essas patologias, então a gente sabe que quanto mais cedo esse paciente começa a apresentar deformidade, mais ele vai ter tempo e maior vai ser essa gravidade, você tem outras patologias, outros fatores associados a essa patologia, esse risco de progressão. São principalmente 2, a localização e o tipo de deformidade. A idade, nós sabemos que existe um risco aumentado nos 2 picos de crescimento. O primeiro pico de crescimento é o maior que nós temos durante a vida, que vai de 0 a 3 anos, é onde tem a maior chance de progressão, e no pico de crescimento da adolescência. São esses 2 momentos que a gente precisa ter atenção ao paciente, porque você tem um maior risco de progressão nessas fases.
A localização para as escolioses congênitas é muito importante, porque nós já temos conhecimento de que na região toracolombar existe maior risco de progressão, seguido da região torácica baixa, torácica alta e lombar. Os extremos, então a região cérvico-torácica e lombosacra, apesar de não progredirem tanto, eles são muitas vezes de indicação cirúrgica porque tem um alto potencial de deformação, tanto para a inclinação dos ombros, dando uma deformidade estética importante, quanto na região pélvica, na obliquidade pélvica, também acabando dando uma deformidade importante para o paciente. Em relação ao risco de progressão, o tipo de deformidade vai ser um fator primordial para essa progressão dessa escoliose congênita. Sabemos, então, que a barra unilateral não segmentada, seguida no lado contralateral por uma hemivértebra, ou seja, barra de um lado e hemivértebra do outro, é a deformidade que mais progride, porque nós sabemos que nós temos, de um lado, o estímulo dessa progressão pela hemivértebra e, de outro lado, a constrição dessa progressão pela barra. Então, você vai ter uma deformidade que acaba atingindo altos valores angulares. Seguido depois pela barra, hemivértebras, vértebras em cunha e vértebras em bloco. Então, nós temos essa chance de progressão, onde classicamente é perguntado em prova, nas provas de título, nas provas de maneira geral, a respeito de qual é o tipo de malformação que mais progride. O tipo de malformação que mais progride é quando você tem uma hemivértebra de um lado com uma barra do lado contralateral. Outro tipo de escoliose importante dentro da escoliose de início precoce é a escoliose neuromuscular, onde você tem pacientes de um grupo específico de patologias neuromusculares que fazem com que você tenha curvas de alto valor angular e iminentemente progressivas na maioria das vezes. Você tem uma classificação que divide essas condições em neuropáticas e miopáticas, e as neuropáticas em neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Dentro dessas patologias estão a paralisia cerebral, a poliomielite, a mielodisplasia, a ataxia de Friedreich, distrofia muscular de Duchenne, e lembrando que a que mais tem correlação direta, isso também pode ser eventualmente perguntado aí para nosso público-alvo, que são os residentes, quando você tem o paciente abaixo de 10 anos com uma lesão medular, você tem uma associação próxima de 100% com o acometimento de escoliose de início precoce. Apresenta-se de duas... Já o outro grupo importante de pacientes é a escoliose idiopática infantil, e essa vai se apresentar de duas formas. A forma precoce, que é a forma resolutiva, onde você tem pacientes menores de 1 ano de idade, valores menores de 20 graus, tende a ser autolimitada, normalmente evolui bem sem tratamento e corresponde a 90% dos casos antes de 1 ano de vida. E você tem a segunda forma, que é a forma evolutiva, que é uma forma mais grave, geralmente associada a curvaturas de alto valor angular. Ela mantém a progressão mesmo após 1 ano de vida, é mais comum em meninas com curva à direita, enquanto que a escoliose idiopática infantil é mais comum em meninos à esquerda. As duplas curvas, elas tendem a ser mais graves, ou seja, da forma evolutiva. Por quê? Porque você foi capaz de produzir uma curva compensatória, então aquela deformidade ela não é tão inocente. O ângulo de meta e as fases de meta vão ser importantes na avaliação dessa progressão, e a gente vai ver isso nos slides a posteriori. E curvas rígidas também são indicativos de escoliose com menor chance de resolução, porque você já tem uma rigidez, então provavelmente aquela curva tende a progredir, e pacientes hipotônicos tendem a ter uma evolução menos favorável também. Falando então a respeito do ângulo de meta e das fases de meta, a Meta foi uma enfermeira que estudou bastante essa parte de progressão da escoliose infantil, e fez a sua tese de mestrado e doutorado nessa área a respeito desse tipo de evolução. E ela percebeu que existia uma relação da costela e da vértebra apical com a evolução da escoliose. E qual que é essa relação? Você traça um ângulo, que é o chamado ângulo de meta, onde você traça uma linha na costela do ápice da vértebra apical, então na costela da vértebra apical, tanto na convexidade quanto na concavidade, e você vai ter a formação desses ângulos com o 90 graus do platô vertebral. Então você traça uma linha 90 graus do platô vertebral e uma linha na costela da vértebra apical.
e você vai obter esses ângulos. A diferença do ângulo do lado da convexidade menos o lado da concavidade vai ser o que a gente chama de diferença do ângulo costo-vertebral. Portanto, mais importante do que o ângulo de meta em si é essa diferença entre o lado côncavo e o lado convexo. E a gente sabe que quando essa diferença é maior do que 20 graus, você tem 84% de progressão. E por que que isso tende a ocorrer? Porque quando você tem uma diferença importante entre a concavidade e a convexidade, isso quer dizer que você está tendo uma rotação vertebral importante naquela vértebra apical. Então, muito provavelmente, se ela teve uma rotação importante, trata-se de uma curva menos inocente e a progressão ela é mais provável, certo? Além do ângulo de meta, nós temos as fases de meta. As fases de meta você vai observar através da avaliação da costela da convexidade da vértebra apical. Então, você acha a sua vértebra apical, acha a costela da convexidade e observa a relação dessa costela com o pedículo. Quando você não tem uma sobreposição dessa costela da convexidade da vértebra apical sobre o pedículo, isso quer dizer que você está na fase 1 de meta. Porém, se a costela dessa região da convexidade da vértebra apical sobrepuser o pedículo, quer dizer que você está na fase 2 de meta. Então, uma escoliose com maior rotação e, portanto, menos inocente e mais agressiva, com mais chance de progressão. Certo? Nesse contexto, os exames de imagem eles vão ser importantes e nós temos especial destaque para o EOS. O EOS ele é uma avaliação com menor dose de radiação que vai te dar imagens de alta qualidade e reconstrução 3D, que vai permitir a avaliação completa da coluna. Porém, um método relativamente novo e além de você ainda ter aí um desenvolvimento do que esse EOS pode te dar de informação, você ainda tem a questão de uma dificuldade muito grande de obtenção desse exame, de cobertura desses exames pelas fontes pagadoras, pelos planos de saúde, e uma limitação da aquisição dessas imagens. Porém, quando você tem essa avaliação, é um exame que te dá uma gama de informações, principalmente nesses pacientes de escoliose, especialmente de início precoce, onde às vezes a avaliação da deformidade não é tão fácil. Porém, você consegue fazer uma avaliação adequada e clássica e consegue obter as informações através de uma tomografia, principalmente com reconstrução 3D. É muito usado em casos congênitos, onde você tem que avaliar melhor a deformidade e muitas vezes pela radiografia simples você não consegue nem entender, muitas vezes, qual que é a tua deformidade. Dependendo da complexidade dessa deformidade, você consegue identificar pelo raio-x que você tem uma malformação, mas muitas vezes você não consegue bater o martelo e definir que malformação é aquela e quantas malformações, em quantas vértebras, e nisso, muitas vezes, uma reconstrução adequada consegue te fornecer essas informações. Isso não é tão simples, muitas vezes o laboratório não tem essa prática de te dar uma reconstrução 3D bem feita, e você tem que ter, muitas vezes, a proximidade, entrar em contato com o laboratório, dependendo de onde você esteja, porque esse exame, principalmente no pré-operatório desses pacientes, ele vai te ajudar bastante. Porém, é um exame que deve ser usado com cautela devido à exposição à radiação. Então, você tem que planejar tanto a tomografia pela questão da radiação e até, eventualmente, pela sedação. Mas a ressonância também, pela questão da sedação dessas crianças, você tem que planejar o momento de fazer o teu exame. Por quê? Porque você não pode ficar repetindo nem a sedação e nem a radiação durante várias vezes sem necessidade, tá? Então, a gente guarda isso ou para um momento que o diagnóstico seja fundamental, você tem uma dúvida diagnóstica e precisa desse exame o quanto antes, ou para aquele momento que você vai operar. Ou você espera essa criança crescer um pouquinho, se a curva te permitir, óbvio, para que você deixe para fazer a tomografia, a ressonância no momento ideal. Se isso for atrapalhar o teu diagnóstico, você pode fazer antes, tá? Mas você tem que sempre lembrar de pensar bem sobre isso. Lembrando ainda que não é tão simples você conseguir uma ressonância para uma criança nessa faixa etária com sedação. Eu tive uma experiência recente, a gente teve um problema com a máquina da CD, estava quebrada a máquina que faz a ressonância com sedação, e eu tive uma dificuldade imensa, era uma criança do interior, ela era, se eu não me engano, de Taubaté ou da região ali, e foi um parto para conseguir uma ressonância com sedação para ela. Eu tive que ligar no laboratório, a maioria dos laboratórios não faziam crianças abaixo de 12 anos, eu consegui num hospital específico, liguei lá,
pedi para fazer, estava para 3 meses o exame, para você ver como é difícil de você conseguir. Então, isso aí você tem que sempre lembrar, quando você trata esse tipo de deformidade, desses detalhezinhos que podem ser importantes. E você tem muitas vezes, por exemplo, a escoliose congênita com uma alta relação com malformações intracanal. Então, você tem que ter essa lembrança de que você não pode indicar um tratamento, principalmente um tratamento cirúrgico, sem uma avaliação adequada desse canal vertebral. Nesses casos específicos, o tratamento conservador é um tratamento que vai ser muito eficaz. Falando especificamente de escoliose idiopática infantil, quando você tem aquele grupo que vai ter menos evolução, então o tipo 1, você tem o COB menor que 25 graus, a diferença do encosto vertebral menor que 20 graus, a cabeça da costela na fase 1 de meta, você pode fazer a observação. Então, se for o tipo 1, ele vai ter uma evolução limitada até 1 ano de idade, problema resolvido. Se passou de 1 ano de idade e ainda manteve esse grau de evolução do COB, da diferença do ângulo vertebral, você faz essa avaliação próxima a cada 4 meses. Quando você ultrapassar essa angulação ou essas características, então, diferença maior que 20 graus, um COB entre 25 e 50, a progressão do COB avançada, então, de 10 a 20 graus no intervalo de 6 meses, e a fase 2 de meta, o tratamento até hoje, gold standard, padrão ouro, é o tratamento com órtese, principalmente num gesso de meta no primeiro momento, ou gesso precoce no primeiro momento, e depois as órteses, que tem várias opções, eu vou falar um pouquinho disso, das órteses sob medida, das órteses digitais, o que a gente tem de moderno nesse sentido. Você tem, com esse tratamento, o objetivo de postergar a cirurgia e evitar síndrome de insuficiência torácica e também diminuir reabordagens. As contraindicações são fraqueza muscular, defeitos da parede torácica e condições de pele ruim, além de retardo mental, porque você precisa de um cognitivo adequado, você precisa de uma colaboração para que a criança consiga aderir de forma adequada a esses tratamentos. Existem preocupações crescentes em relação ao efeito do gesso nessas crianças, tanto para a criança quanto para os pais. Existem trabalhos que mostram que, por a criança ser muito jovem e já ficar restrita ao gesso, ela diminui o contato físico com os pais, principalmente com a mãe, e isso altera a parte psicológica. A gente sabe que isso na pediatria é algo que eles têm muito forte, questão pele a pele, questão de contato mãe e filho, e isso é muito importante realmente, então tem que ser pesado. Uma outra questão importante, que isso vale tanto para os nossos procedimentos quanto para o gesso sob anestesia, existem diversos trabalhos que falam sobre o efeito negativo a longo prazo da anestesia repetida em crianças muito pequenas. Então a gente sabe que tem trabalhos que mostram que crianças submetidas à anestesia antes de 1 ano de idade, elas tendem a ter aumento de chance de TDAH, de chance de alterações de comportamento a longo prazo, déficit de atenção, até autismo. Então, é algo que você tem que pensar bem e, de preferência, se puder evitar anestesia antes de 1 a 2 anos de idade, é o ideal. Porém, muitas vezes nessa criança isso é impossível, você acaba tendo que fazer essa anestesia para conseguir um gesso adequado. Então, esse é o trabalho que eu falei para vocês, que fala que essa questão de você fazer anestesia muito cedo na criança, você tem tendência a déficit de atenção, alterações cognitivas, aumento de chance de depressão e agressividade e alterações comportamentais. É óbvio que é difícil você atribuir somente a anestesia, mas isso foi um dado que foi considerado como um nível de evidência importante, chamando atenção para esse tipo de procedimento, tanto para procedimento cirúrgico, quanto para gesso e procedimento sob anestesia. Nós temos hoje em dia coletes muito modernos, tem vários tipos de colete, tem vários tipos de máquina, vários tipos de protocolo que fazem, e você tem coletes feitos sob molde 3D, que você consegue fazer um scanner do paciente e fazer um molde direcionado para ele, tendo a correção otimizada dessa deformidade, ajudando no uso das órteses, e substitui aquela órtese clássica de Milwaukee ou aquele OTLS feito de uma forma menos acurada. Ainda necessita de anestesia múltiplas vezes para crianças menores, esses tipos de bracing. Mostra-se como uma opção ao uso do colete engessado, que apresenta diversas limitações,
E apesar de ser uma tecnologia inovadora, segue o mesmo princípio dos demais coletes sob medida, guiados por uma avaliação digital. O custo dessa tecnologia, e nós sabemos que tem alguns coletes que estão em voga e cada vez mais em moda no nosso meio, com um custo muito alto. E o custo dessa tecnologia é uma limitação para esse tipo de tratamento. E você tem que individualizar muito bem esse paciente para você não obrigá-lo a gastar, às vezes, 4 mil, 5 mil reais para fazer um colete digital sob medida, sendo que você pode não ter um resultado tão bom. Então, você tem que individualizar os casos, mas, sem dúvida, são modernidades que estão aí para ficar, são ferramentas que estão aí para ficar, os coletes digitais feitos sob medida. Porém, quando você tem o teu paciente com curvas maiores de 45 a 50 graus, curvas progressivas, que você não consegue o controle dessa patologia com o colete, você acaba tendo que lançar mão do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele tem diversas modalidades, vai ver desde uma artrodese, uma fusão in situ, a correção da deformidade com hemifisiodese, com growing rods, com o Vepter, que nós sabemos que foi inicialmente desenvolvido para insuficiência torácica, mas acabou sendo amplamente utilizado, inclusive o nosso grupo da ACD, da Unicamp, usou muito o Vepter, Dr. Alex, Dr. Paulo, Dr. Maurício, durante muito tempo aí foram pioneiros no uso do Vepter para correção de deformidades, com sucesso. O Vepter tem diversas complicações que a gente vai falar um pouquinho, mas durante muito tempo era a opção que se tinha, a melhor opção que se tinha no Brasil para esse tipo de deformidade, quando bem indicado, tinha excelentes resultados. Você pode também fazer a instrumentação em fusão e fazer a artrodese precoce dessa curva ou a ressecção da hemivértebra quando necessário. A gente vai falar um pouquinho desses tratamentos cirúrgicos. De maneira geral, você vai ter que avaliar o teu paciente, sempre pensar, quando necessário, em fazer o colete, em fazer o gesso, o bracing. Quando você tiver uma boa resposta, você consegue fazer o acompanhamento e muitas vezes, como eu falei, o uso de gesso, o uso de órtese ainda é o padrão ouro para essas deformidades quando bem indicado. Porém, quando você não tem a resposta, você acaba caindo nos tratamentos cirúrgicos. A fusão in situ, como eu falei, é uma abordagem mais simples. Você tem uma massa de fusão posterior que você pode fazer com ou sem instrumentação. Então, você não tem uma deformidade importante no restante da coluna, você busca uma artrodese, uma fusão na alma da curva. Você usa para curvas que não apresentam deformidade ou desequilíbrio do tronco, mas tem um risco de progressão, e você ainda tem que ter o cuidado com o crankshaft, e também em algumas literaturas eles falam do cuidado com o add-on, ou seja, você corrigiu a alma daquela curva, mas ainda tinha um potencial de fazer outras deformidades no futuro, mas sem dúvida é uma opção que tem que estar no teu escopo de tratamento. Lembrando, gente, uma coisa que precisa ficar claro, é a mesma coisa do pensamento de qualquer tratamento minimamente invasivo, aberto para a coluna. Você não pode ter somente um martelo e achar que tudo que você está tratando, tudo que você vai bater é prego. Isso é uma frase interessante, mas assim, você não pode ter só um tratamento e achar que aquele teu tratamento resolve tudo. Eu sou o rei da fusão in situ, então vou fusionar in situ todo mundo. Não. Tem que ver quanto tempo a criança ainda tem para crescer, qual que é o equilíbrio do tronco dela, se cabe ou não você fazer uma artrodese da alma da curva, se isso vai trazer benefício para o teu paciente, e se não for, você tem que realmente buscar outras formas de tratamento, certo? Então, a hemifisiodese, ela tem por princípio o uso da lei de Reuter-Volkmann, onde você vai fazer a fusão da convexidade, a hemifisiodese da convexidade, fazendo com que a convexidade não progrida e deixando a concavidade progredir, tá? Ela é usada para pacientes jovens, menores que 6 anos, que ainda tem um potencial de crescimento no lado côncavo, que vai ser deixado livre para progredir, enquanto convexo é seguro. Você tem que ter menos de 7 vértebras acometidas para que você consiga ter esse crescimento adequadamente. Necessita de colete após o procedimento, e o resultado é dito na literatura como imprevisível, porque depende da quantidade de níveis, da idade e de uma série de fatores envolvidos. Dentro da hemifisiodese, você tem o uso de grampos específicos, que essa técnica de hemifisiodese é chamada de stapling, lembrando que não necessariamente você precisa usar esses grampos na hemifisiodese, você consegue fazer isso através da cruentização da placa,
porém é muito difundida essa técnica de você usar os grampos, que é o mesmo princípio dos grampos de Blount, da tíbia vara, em que você usa a diferença do convexo e o côncavo e faz com que você tenha essa hemiepisodese do lado convexo e deixe o lado côncavo progredir, o lado côncavo evoluir. Uma outra forma também nessa mesma linha de pensamento é o chamado tethering. O tethering é uma técnica sem fusão em que você faz o acordamento desse lado convexo da coluna e deixa o lado côncavo progredir. Você busca aproveitar o crescimento residual. Os resultados iniciais mostram uma correção limitada, porém, quando bem indicado, você tem literatura que respalda esse tipo de patologia, de técnica para tratamento. Porém, essa técnica depende de uma toracoscopia e de um cirurgião de acesso. E isso, no nosso meio, no Brasil, limita muito. Você ter autorização para conseguir fazer uma toracoscopia com um cirurgião que seja experiente e vá te mostrar aquilo que você precisa ver da coluna na toracoscopia, então a abordagem que você precisa ver, que isso é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, com o cirurgião de acesso, com o cirurgião vascular, e também para essa técnica. Porém, quando bem feita, bem indicada, ela tem as suas vantagens. Eu tive a oportunidade de ficar num centro onde a gente tinha o Dr. Baron Lohner, que ele é um dos pioneiros nessa técnica, e tive a oportunidade de ver ele operar. Inclusive, esse caso que está aqui é um dos casos que ele me cedeu na época que eu estava lá, as fotografias, e você tem bons resultados com essa técnica, porém, você tem que acompanhar muito de perto do paciente. Existem relatos de sobrecrescimento, ou seja, quando esse paciente é muito jovem, você acaba invertendo a deformidade, e isso pode se tornar um problema. Você tem que perceber isso cedo, para que você faça uma nova toracoscopia e corte esse acordoamento, para que você permita que essa deformidade se resolva. Mas, sem dúvida, é uma técnica complexa, uma técnica que precisa ter um cirurgião experiente, um cirurgião de acesso, ou seja, um cirurgião torácico experiente, tanto na técnica quanto no uso da toracoscopia, mas que você pode, em grandes centros, ter sucesso nessa indicação. No Brasil, eu vejo isso com muita cautela, porque é muito difícil você ter todo esse casamento de condições favoráveis, digamos assim, para você ter esse tipo de técnica. A ressecção da hemivértebra é amplamente difundida, pode ser feito via posterior ou dupla via, é menor risco quando você não envolve a parte medular, então abaixo de L1, L2, sempre fazer com monitorização, e é um procedimento mais invasivo e mais arriscado, porém, quando bem indicado e bem executado, tem sucesso na evolução. A artrodese definitiva precoce da curva, ela é reservada para pacientes mais velhos. O avanço permitiu VP exclusiva, você pode ainda necessitar de VA, porém, quando bem indicado, você tem o sucesso dessa técnica. Esse é um caso nosso, da ACD, em que você tinha essa deformidade numa paciente deambuladora, em que foi optado pela artrodese precoce da curva. A paciente tinha 9 para 10 anos de idade, foi optado pela artrodese definitiva precoce. Ela foi colocada num halo craniano. Durante algumas semanas a gente acompanhou a evolução dessa deformidade no halo e indicou a cirurgia no momento preciso e conseguiu um equilíbrio de tronco e uma melhora da qualidade de vida dessa paciente. A gente percebe aqui no plano sagital que você tem no perfil uma melhora da deformidade e um equilíbrio do tronco no AP. Então, algumas vezes você acaba lançando mão de osteotomias associadas a esse procedimento e consegue correções adequadas. À medida que o número de opções de construção foi evoluindo, então você teve uma série de dispositivos que foram favoráveis, que a gente chama de growing friendly, ou seja, favoráveis ao crescimento. E nesse grupo de dispositivos, entre o Vepter, as growing rods, o magnético e o sistema bipolar. Os sistemas de crescimento, eles acabam sendo uma opção adequada para esse tipo de paciente. Nós temos aqui a observação desse paciente com uma escoliose idiopática infantil, em que a gente teve uma correção adequada da curva com o dispositivo de crescimento.
Lembrando que a correção, você vai ter que fazer uma correção inicial e fazer o segmento desse paciente com distrações a cada 6 a 8 meses, tá? Essa distração depende do tipo de dispositivo que você está usando, mas, de maneira geral, a melhor correção que você consegue é com o primeiro procedimento. As distrações você até consegue, principalmente, manter a correção e não ganhar mais correção. Uma coisa importante, principalmente nos pacientes neuromusculares, é a capacidade do ganho de peso desses pacientes, porque você tem pacientes emagrecidos e essas deformidades fazem com que esses pacientes não consigam ganhar peso, às vezes eles usam gastrostomia e não conseguem ter peso para fazer uma cirurgia definitiva, por exemplo. Porém, quando você indica na fase correta o procedimento de forma adequada, você consegue obter um ganho de peso, como foi observado nesse paciente, que conseguiu um ganho de peso muito bom ao longo do desenvolvimento dele, após a cirurgia. Há fortes evidências de que a cirurgia com dispositivo de crescimento proporciona essa melhora nutricional, e os pacientes nessas faixas etárias são muitas vezes incapazes de realizar a prova de função pulmonar. Então, a literatura acabou estabelecendo que esse ganho de peso serve como comprovação da melhora da função pulmonar desses pacientes. Então, estaria relacionado aí com a melhora da função pulmonar, tá? Nós temos aqui um outro caso, paciente com mielomeningocele, que tem aqui uma cifose congênita, onde foi feita ele não tinha peso para a realização de um DAN, e ele tinha um paciente jovem sem peso adequado para a realização do procedimento, então foi optado por fazer a construção do dispositivo de crescimento para melhorar essa deformidade com relativo sucesso, um sucesso importante até. Esse é um outro caso de uma paciente com paralisia cerebral, também com 5 anos de idade, onde foi optado por fazer o tratamento com um dispositivo de crescimento, tendo um resultado, um ganho de peso adequado ao longo do procedimento, ao longo da evolução após o procedimento. Esse é um outro caso em que você tinha uma deformidade importante, em que foi optado por fazer uma construção com uma barra unilateral. E aí você tem evolução ao longo do tratamento, onde você tem uma correção adequada. Essa questão das complicações envolvendo os dispositivos de crescimento ela é importante. A gente sabe que o Vepter, como eu falei, ele foi um dos primeiros dispositivos a serem utilizados, e ele tinha um alto índice de complicações, principalmente relacionadas com a ferida, com infecção. E aqui nós temos um caso de um paciente que estava em uso de Vepter, um paciente do nosso serviço, um paciente do Dr. Paulo. Ele estava em uso de Vepter e ele teve uma pneumonia, estava super bem, teve uma pneumonia ao longo do caminho, emagreceu muito e fez a exposição desse aparelho. Esse indivíduo teve que ser submetido a diversos procedimentos, inclusive uma cirurgia plástica, evoluiu bem, porém depois ele teve nova infecção da região e acabou sendo optado por retirada desse lado unilateral desse Vepter, e ele continua acompanhando, não chegou a perder a correção após a retirada, e está aguardando o ganho de peso, aguardando a evolução para ver se consegue fazer uma cirurgia definitiva. Em relação à comparação, os pacientes tratados com o Growing Rod, eles têm maior correção inicial das curvas e menor complicação quando comparado, por exemplo, com o Vepter. A classificação nova para a escoliose de início precoce da SRS, ela divide a chance de falha em baixo, médio e alto risco para pacientes tratados com Growing Rods. E a gente sabe que a chance de falha desses dispositivos ela está relacionada com 3 fatores principalmente: pacientes com curva neuromuscular, curvas de alto valor angular acima de 90 graus e pacientes com hipercifose. Então, esses são os que tendem a falhar mais com dispositivo de crescimento. Uma inovação, há uns anos atrás, que veio como um divisor de águas foi o dispositivo magnético, em que você poderia fazer a distração sem precisar fazer incisões, uma nova cirurgia a cada 6 a 8 meses. Esse dispositivo não chegou a vir para o Brasil, até por conta do custo, que ele era de altíssimo custo. Porém,
ao longo do acompanhamento desses pacientes, as séries de trabalhos foram mostrando que você tinha uma série de complicações. Esse daqui é um trabalho do magnético, em que você tem altos níveis de detritos metálicos acumulando nesse paciente, tá? Esse é um trabalho em que você foi feito um acompanhamento a longo prazo desses pacientes. Foram 31 pacientes com acompanhamento de 2 a 6 anos tratados com magnético. E o que se observou? Após 3 anos, as hastes magnéticas mostram as mesmas taxas de complicação das dispositivos de crescimento tradicionais. A maior parte, ela faz com que você tenha paralisação desse sistema automático e muitas vezes quebra de haste. E recomenda-se mudar o sistema após 3 anos para evitar complicações e manter as gestações planejadas. Ou seja, aquele altíssimo investimento, ele também é uma opção óbvia. Não quero dizer que o magnético não é uma boa opção de tratamento, até porque ele evita essas múltiplas anestesias, essas múltiplas cirurgias. Porém, a longo prazo, você vê que ele não consegue ter esse poder de ser tão inovador, porque você ainda acaba tendo complicações, ainda acaba tendo que fazer procedimentos para conseguir essas distrações adequadamente. A cada 3 anos, você tem um alto investimento de ter que trocar um aparelho tão caro. Então, isso é uma coisa que nos Estados Unidos começou a ter um freio nesse quesito. E, para finalizar, nós temos o sistema bipolar de crescimento, que inclusive foi falado aí no videozinho inicial do nosso curso, da nossa aula de hoje. É um sistema que, quando bem indicado, ele tem excelentes resultados. Ele permite com que você faça a fixação na bacia e faça uma outra incisão. Então, use 2 incisões, ao invés de você fazer uma incisão na coluna toda, você usa uma incisão proximal e uma distal, fazendo a fixação na bacia e na região proximal da coluna. Essa fixação na bacia, na minha opinião, é o grande diferencial desse instrumental, porque você consegue ter uma fixação robusta e você consegue corrigir essa pelve de uma forma muito satisfatória. Os resultados são bem impressionantes nessa questão da obliquidade pélvica, como nenhum outro sistema eu vi conseguir. Só que ele é um sistema um pouco mais robusto, então você tem que fazer a seleção melhor dessas crianças. Mas o Milady, que é do serviço do Debussy, que é quem está à frente aí dessa técnica, ele tem, inclusive, trabalhos mostrando essas correções para adultos. Então, deambuladores. Então, você consegue um sistema de fixação adequado. São hastes mais grossas, então ele tem menos índice de quebras até o momento na literatura do que os sistemas tradicionais. E esse daqui é o Dr. Milady, que teve lá na CD, e o Dr. Alexander, que é do nosso grupo, teve a oportunidade de acompanhar o Milady nesses procedimentos, e eu, infelizmente, não consegui estar presente quando ele veio, e o Dr. Alex ficou com o Milady, aprendeu com ele lá. Eu sei também que o Dr. Elton, o Ayrton, tiveram a oportunidade também de aprender bastante, estão desenvolvendo aí a técnica, e no nosso grupo a gente está fazendo... A gente já está com 7 casos dessa fixação bipolar e com excelentes resultados, principalmente em pacientes que você tem uma obliquidade pélvica importante e que você consegue fazer um tratamento mais a longo prazo desses pacientes. Esse aqui é um outro caso, em que a gente tem uma paciente com paralisia cerebral que foi submetida a essa técnica. Era uma curva de alto valor angular de 93 graus, e a gente conseguiu uma correção satisfatória. A obliquidade pélvica dela era de 35 graus, e você vê que a pelve foi muito bem corrigida com esse sistema, porque ele é um sistema com uma fixação pélvica com parafuso robusto e consegue fazer a fixação adequada. Então, a mensagem final da minha aula é que é fundamental identificar e conhecer as características da escoliose de início precoce. É necessário estipular a melhor forma de tratamento para cada idade, para cada paciente, para cada magnitude da curva. Não deixar passar momentos cruciais em que você não pode perder a indicação de um gesso, de um bracing, não pode perder a indicação de uma fusão de in situ precoce, de uma artrodese precoce, ou até de a utilização de um sistema de growing rods ou do sistema bipolar. O tratamento com gesso ainda apresenta um papel definido no manejo da escoliose de início precoce. Novos tipos de órtese têm surgido a fim de minimizar os efeitos negativos do tratamento. O tratamento cirúrgico deve ter uma indicação precisa de acordo com o tipo e o grau da deformidade.
Os sistemas sem fusão têm ajudado muito no tratamento cirúrgico das deformidades, e as vantagens e limitações de cada técnica devem ser levadas em conta na escolha individual do melhor tratamento para cada caso. Como eu falei ao longo da aula, você tem que ter o seu arcabouço ali, a sua caixa de ferramenta, olhar para o teu paciente, olhar para a síndrome do teu paciente, para a patologia do teu paciente e selecionar qual que vai ser a técnica que você vai utilizar para cada caso. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Maurício Lima. Excelente apresentação. E agora eu gostaria de abrir aí aos nossos ouvintes. Quem quiser fazer pergunta direta para o Dr. Maurício, pode abrir o áudio e o vídeo e perguntar, ou então pode postar aqui as perguntas. E aí, Artinho, você que tem bastante experiência com essas escolioses aí, quer comentar alguma coisa, perguntar enquanto o pessoal vai se encorajando aqui? Eu acho que a aula do Lima foi perfeita. Ele abordou todos os tipos, todas as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, e ele e o grupo dele mandam muito bem nesse tipo de correção. Lima, o que eu queria te perguntar é o seguinte: vocês têm alguma experiência de fazer essas artrodeses em crianças muito pequenas, como eram feitas antigamente? A gente cruentava a hemivértebra e colocava gesso. Você tem alguma experiência com isso? Já fez isso com órtese e coisa parecida? Bom, eu sou um pouquinho mais novo, né? O Dr. Alex, o Dr. Paulo, tiveram na CD nessa época, então teve bastante caso, inclusive tinha caso que a criança não tinha enxerto, tinha que tirar enxerto da mãe para fazer enxertia na criança. Então, teve na época aí até do professor Landim, desbravou bastante essa parte da escoliose. Foi uma época que eu já não peguei, porém a gente sabe de relatos da história aí que era desafiador o tratamento desse tipo de patologia. Hoje em dia, a gente tenta selecionar muito bem esses pacientes para que a gente consiga encontrar a melhor técnica. Os growing rods, sem dúvida, eles conseguiram preencher essa lacuna aí da literatura, essa lacuna da indicação de uma forma muito boa. Então, quando você tem uma criança que você não consegue fazer artrodese pelo peso, que você não consegue fazer artrodese pela idade, você consegue lançar mão dessas técnicas de uma forma muito favorável. E eu acho que cada vez mais essas artrodeses, como a gente fazia antigamente, elas vêm perdendo o seu papel. Ainda tem uma indicaçãozinha ali, eu acredito, na fusão in situ, quando você tem uma curva muito precoce, que ainda não tem uma deformidade associada, mas cada vez mais a gente tem tendência a usar os dispositivos de crescimento quando você não tem um sucesso com o uso do gesso. E halo, você tem alguma experiência de usar halo para esses pacientes? A gente tem sim, inclusive hoje a gente fez uma escoliose com uso de halo numa paciente do Dr. Alexander, numa escoliose de 115 graus, com uma rigidez bem importante, e a gente deixou no halo durante 3, 4 semanas, e operou e conseguiu um resultado satisfatório. Inclusive, a gente também usa tanto o halo pré-operatório, quando você tem indicação, quanto intraoperatório, tanto halo quanto tração. Hoje, essa paciente, a gente deixou ela no halo, e na hora de operar, a gente colocou tração cutânea nas 2 pernas e colocou o halo com peso, e ela estava utilizando no momento da cirurgia cerca de 18 quilos, sendo metade no halo e metade nas trações cutâneas nas 2 pernas. Já teve caso também da gente usar tração femoral, quando a deformidade é muito rígida, a gente faz uma via anterior, deixa na tração com halo, só que as experiências que eu tive com tração femoral, ela é muito debilitante. Quando você deixa o paciente com halo e tração femoral, ele tem dificuldade para comer, ele tem dificuldade para posicionar, mas em curvas mais rígidas é uma opção válida, você fazer a via anterior, ressecção VA, e colocar ele no halo ou no halo com tração. E aí você tem que individualizar isso aí, mas lembrar que é uma opção sim de tratamento usar o halo.
você pode fazer esse uso só na hora do procedimento, então existe inclusive literatura, eu vi uma literatura do JBJS de 2018, em que ele recomenda o uso de halo e tração intraoperatória para todas as escolioses neuromusculares acima de 80 graus. Então, eu acho que assim, você tem que individualizar, não precisa, às vezes o paciente é molinho, às vezes quando a anestesia você consegue uma redução adequada, a gente faz de maneira geral, eu sempre faço push and prone na avaliação do consultório, então além de fazer a tração, de observar o paciente com tração, eu coloco o decúbito ventral, faço a tração desse paciente, vejo a correção para ver o que a gente tem de possibilidade e realmente a gente deixa para usar o halo, até porque a gente tem os residentes, aí a gente deixa para usar o halo no pré-operatório quando você tem uma deformidade muito rígida, quando você faz a tua deformidade é principalmente acima de 100 graus com uma deformidade com uma correção menor que 30%. Então, você acaba tendo que fazer alguma coisa para flexibilizar essa curva. Então, em geral, a gente tenta evitar o protelar VA. A gente primeiro coloca o halo, deixa internado, vai fazendo uma avaliação radiográfica seriada. Essa paciente, por exemplo, a gente estava pensando em fazer VA, só que, de repente, ela começou a apresentar... No começo estava mais difícil, talvez porque o uso não estava tão adequado. De repente, de uma semana para cá, 10 dias para cá, ela começou a ter uma correção muito adequada nas radiografias seriadas, e aí a gente animou de fazer só a correção com halo e tração, e foi muito bem, por via posterior, sem precisar associar uma VA. Perfeito, cara. Obrigado. Mais alguma pergunta aqui? Vamos aproveitar o Dr. Maurício, eles têm bastante experiência nessa área, então vamos aproveitar para perguntar bastante aí. Ô Maurício, os Vepter, Sheila, você tem usado alguma coisa disso ainda no dia a dia? Você vê espaço para esse tipo de técnica? Olha, Ayrton, o Sheila, ele apresentou uma série de complicações, ele era um dispositivo um pouco mais robustos, então você não conseguia usar muitas vezes para os nossos pacientes neuromusculares, e eles apresentavam principalmente uma dificuldade de conseguir essa distração a longo prazo, ou você parava de fazer a distração do Sheila, não conseguia distrair, progredir, ou você tinha quebra e soltura desse material. Então o Sheila chegou a ser feito pelo grupo, mas foi meio que abandonado, digamos assim. O Vepter, durante muito tempo, foi o padrão ouro, que era o que tinha. Hoje em dia, a gente tenta evitar, até porque o Vepter ele tem uma série de complicações relacionadas à pele, à infecção. Antes de vir o bipolar, Ayrton, a gente ainda tinha um paciente ou outro que era mais robusto, o que acontece? A haste dos growing que a gente tinha disponíveis, em geral ela era titânio e 4,5, ela não era uma haste mais robusta. Então ainda teve alguns casos que a gente acabou usando o Vepter em pacientes deambuladores, que tinham um pouco mais de corpo para aguentar um dispositivo mais robusto, a gente acabou colocando em alguns casos ainda o Vepter. Agora, com a técnica bipolar, eu vou dizer para você que tem agradado muito os resultados a gente tem gostado muito dessa técnica e acho que cada vez mais ela vai ocupar o seu espaço aí no tratamento, inclusive nessa questão onde o Vepter era uma boa indicação. Acho que o Vepter ainda tem o seu papel, na minha opinião, para a síndrome da insuficiência torácica. Eu acho que se você tiver uma síndrome da insuficiência torácica diagnosticada, você pode sim lançar mão do Vepter, porque ele ainda tem uma capacidade boa de conseguir fazer a expansão das costelas. Eu acho que nisso aí ele ainda tem um papel, sim. Mas no restante eu acho que ele vem perdendo terreno aí para as outras técnicas. Ótimo. Ô, Du, alguém levantou a mão aí, acho que foi o Alex, abre o microfone dele. Já está desbloqueado. Pode desbloquear, Alex. Clicar no microfone. Alex, fica à vontade. Opa! Deixa eu abrir aqui, que estava fechado. Estive agora com o Ayrton. Estamos aqui de novo, né, Ayrton? Se tiver uma outra reunião. Deixa eu falar uma coisinha só sobre o Vepter. Na verdade, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o desenvolvimento do Vepter no Brasil, porque quando o Campbell veio em 2004 aqui para o Brasil, ele foi lá para a CD, né?
e realizou 4 cirurgias conosco lá. Nós nos empolgamos e começamos a fazer a técnica. E nessa técnica, na verdade, a gente se empolgou de tal forma que eu acho que a gente se precipitou um pouco nas indicações, nos casos que a gente acabou fazendo. Para ter uma ideia, eu acho que nós devemos ter lá na CD de Vepter por volta de 100 casos, uma casuística alta, né, desse tipo de técnica, mas com índice de complicação extremamente grande, muito alto, né? Na verdade, não é uma técnica para ser realizada para correção de escoliose de início precoce, e sim da síndrome da insuficiência torácica. E nós começamos a utilizar, independentemente da patologia, na grande maioria das patologias neuromusculares, e o índice de complicação foi muito grande. E usamos isso até 2014, 2015, quando começamos a usar a técnica com fixação de coluna mesmo, com os Growing Systems. O Vepter teve 2 gerações, o Vepter 1, o Vepter 2. O Vepter 2 veio a resolver algumas complicações no sentido de fixação, porque ele teve a opção de fixação em 2 costelas, mas, ao meu ver, é uma técnica que hoje, vendo de maneira... tendo passado por esse processo, é uma técnica melhor para os casos de síndrome de insuficiência torácica, para os casos que a gente tem fusão de costela, onde a gente tem que fazer osteotomias e manter elas separadas. Você usa Vepter costela a costela, e a evolução é realmente para os sistemas de crescimento. E agora você está fazendo parte desse processo também. Eu acho que esse sistema bipolar é o que atualmente nos empolga mais em relação ao tratamento das escoliose de início precoce, né? Deixa eu aproveitar aí. Tudo bom, Alex? Opa! Tranquilo, cara. Alex e Tiagão. Você está bem, meu? Graças a Deus. Parabéns aí, Lima, pela aula. Foi maravilhosa, excelente. Aproveitar a experiência do Alex aí também. Eu peguei com vocês, cara. Vocês estavam, quando eu passei lá, vocês estavam na época do Vepter. Corrigia pra caramba, mas tinha muita complicação. Era complicação demais, demais, demais. Eu lembro, eu era residente lá, eu chorava quando vocês falavam que iam fazer Vepter. A gente entrava em desespero. E vocês falaram aí, hoje em dia vocês estão fazendo só para insuficiência torácica. Isso. Tá, e o que tem feito no lugar? Bipolar ou os growing rods? Então, foi uma evolução, né, Thiago? A gente fez o Vepter de 2004 até 2014 e 15. Muito índice de complicação alto, mas vou te falar, a gente tem muitos casos bons de Vepter, casos que ficaram definitivo Vepter, que estão até hoje, casos realmente bons, né? Agora, complicação inicialmente era soltura, principalmente dos arcos costais, e infecção pelas reabordagens e pela superficialidade do material na pele, tá? De 2014 a 2015, nós começamos a fazer os growing rods. Então, com esse material, esse Mont Blanc Baby, com alongamentos a cada 8, 10 meses, a gente deve ter lá cerca de uns 45, 50 casos, com boa evolução e bons resultados. Já tenho 3 casos que eu comecei a fazer o growing rods e já reverti para uma artrodese definitiva. A grande maioria dos casos para neuromuscular. Tem casos de neurofibromatose, caso de escoliose idiopática juvenil infantil, mas a grande maioria é neuromuscular. E agora, mais recentemente, de uns 7 meses para cá, que eu tenho feito a técnica do bipolar, estou com 7 casos. Eu diferencio quando eu indico o growing com o bipolar de acordo com algumas coisinhas. Primeiro, o peso. A haste do Growing Rods é de 4,0 milímetros, enquanto a haste do bipolar é 5,5. Numa criança muito baixo peso, 12, 13 quilos, realmente o material do bipolar é muito robusto para essas crianças. Eu faço a técnica do Growing. Nas crianças maiores, próximo de 18, 19 quilos, de acordo com a cobertura cutânea, eu estou bem empolgado em fazer o bipolar, principalmente nos neuromusculares.
Então, eu ainda não estou fazendo somente uma técnica, e a minha escolha é baseada no aspecto da criança, peso, tamanho da criança, mas o growing sempre é um tratamento temporário. Eu tenho certeza que uma hora eu vou reverter numa artrose definitiva. O bipolar é uma situação onde talvez eu consiga mantê-lo como um tratamento definitivo. O Alex, é bom também ressaltar o seguinte, o Vepter teve algumas complicações que são até significativas, mas se for olhar, era o melhor que tinha na época, né, cara? Porque são pacientes também com não um grau de dificuldade para gente fazer. Não tinha nada para fazer, e entre não fazer nada e tentar ajudar, a solução era o Vepter, né? Então, o que tem que ficar claro também que tanto aí como aqui, o Thiago, o Eduardo, nós todos viemos de serviços de referência, o Maurício que deu a aula, a gente sabe a dificuldade que a gente tinha com essas crianças, porque era sentar e chorar, não tinha nada o que fazer, né? Então, nós tentamos de alguma forma dar qualidade de vida para esses pacientes que eram muito difíceis, pacientes de baixo peso, insuficiência respiratória, pacientes que ficavam com pneumonias frequentes e ficavam morando em CTI. Então, tem o Vepter, apesar de ter trago algumas tristezas para nós cirurgiões, alguns pacientes de alguma forma foram beneficiados. Muitos deles. Os que se deram bem amam o Vepter, né? Mas na época era o que a gente tinha, Ayrton, não tinha outra coisa para ser feito. Enquanto a gente ouvia falar em curso fora e via um monte de sistema lá sendo desenvolvido, a gente não via perspectiva nenhuma disso chegar no Brasil. Quando chega o Vepter para a gente, logicamente, brilhou os olhos no sentido de ter uma opção de tratamento para esse tipo de paciente. Assim, eu tive a oportunidade de ver alguns, era para aquelas crianças que nós não tínhamos outro recurso para ser feito, então a gente tentava fazer para, de alguma forma, ajudar. Isso aí. Parabéns ao Lima aí pela aula completa, bem bacana a aula. Parabéns ao Yunis pela iniciativa também. Valeu, mestre. Obrigado. Obrigado, Rossato. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ler aqui. É do Fabiano, acho que é o Fabiano de Rio Preto, né? Excelente aula, Lima, te parabenizando aqui. E está perguntando se você nota maior incidência de queda de potencial com tração intraoperatória. Essa é a primeira pergunta, pode responder? Em relação à queda de potencial com a tração, na verdade, não. Eu acho que a gente faz todas essas cirurgias com potencial e a gente vai fazendo a tração progressiva. Então, não dá para você começar com a tração já no limite do peso. Então, você começa aí abaixo de 10% do peso e vai progredindo essa tração à medida que você tem um acompanhamento. O que as técnicas preconizam também é que você acompanhe essa correção, tanto com a avaliação no momento, quanto com a fluoroscopia no intra-op, para você ver o momento que a correção está adequada. Em geral, não é um problema de você ter queda de potencial, não, com a tração. Eu acho que o segredo aí é você ter parcimônia e devagarzinho, colocando os pesos de forma adequada, e a gente sempre usa o halo craniano quando a gente vai fazer isso. Você tem, por exemplo, outras opções. O serviço que eu fiquei nos Estados Unidos usava o pino de Garden Wells. Essa tração do Garden Wells, ela talvez seja um pouco menos harmônica. Você faz uma distração em 2 pontos e você pode fazer um pivô na região da cabeça. Eles usavam uma mesa apropriada para isso, mas pode te dar um pouco menos de controle nessa tração. Eu acho que o halo craniano ele te dá mais estabilidade, com uma fixação de 4 a 6 pontos. Então, a gente usa a fixação em 4 pontos para fazer essa tração de uma forma adequada. Então, a gente acaba não observando essa queda de potencial. A segunda pergunta do Fabiano é em relação à incidência de falha com growing rod, se vocês têm observado que ocorre mais em crianças de baixo peso com cifoses rígidas. Eu acho que a cifose, ela tanto na nossa observação quanto na literatura, ela é o que mais causa índice de falha. Os pacientes deambuladores com baixo peso, eles acabam estressando mais o material, então você acaba tendo, sim,
no paciente que deambula, uma dificuldade maior, e também tem ampla literatura falando o seguinte, tem até um artigo, eu acabei não trazendo alguns artigos que faziam parte dessa discussão por conta do nosso foco e também pelo controle do tempo, porque se deixar a gente falar sobre isso, a gente fica aí, o Ayrton, o Alex, a gente vai ficar, você mesmo, a gente vai ficar a noite inteira aí batendo papo a respeito. Mas assim, tem um trabalho muito interessante que mostra que você, nas construções de cromo-cobalto, comparado com as construções de titânio, no cromo-cobalto você tem mais pull-out do parafuso e no titânio você tem mais quebra do implante. Então, cifose, paciente deambulador e curvas de alto grau são os principais índices de falha na literatura e é o que a gente acaba observando também na nossa prática de você ter quebra, principalmente quebra de haste, nos growings, nesse growing que a gente fez bastante do Mont Blanc Baby, o que a gente mais via era quebra de haste, pull-out de parafuso, mas principalmente as quebras de haste eram os mais comuns, e principalmente na região lombar, tóraco-lombar, a gente observava bastante quebra de haste. Bom, pessoal, vou abrir aqui então para alguma consideração ou pergunta final. Se alguém quiser perguntar pelo chat, tem mais um minutinho. Se não, pode abrir o microfone e a câmera e perguntar diretamente aí. O Alex ligou o vídeo aí, se quiser falar mais um pouquinho, fala aí, que é bem-vinda a sua experiência aqui, Rossato. Por favor. Não, acho que foi falado tudo aí pela aula, essas considerações aí também. E é um desafio, é um tratamento difícil. Escoliose de início precoce, você tem data para começar e não tem data para terminar o tratamento, né? Você acaba se relacionando a longo prazo com o paciente e, consequentemente, com a família. É um desafio, tem que ter... Acho que uma outra mensagem, talvez, é que é importante o respaldo multidisciplinar no tratamento desses pacientes também, né? Não é só a questão cirúrgica, mas tem muita coisa envolvida aí da parte da reabilitação física, da psicologia, do tratamento conservador, enfermagem, uma série de coisas aí. Eu acho muito difícil você tratar esse tipo de deformidade fora de um serviço onde você tenha esse respaldo. Acho que era essa mensagem mesmo. Tá ótimo, então, pessoal. Gostaria novamente aí de agradecer o Dr. Maurício Lima, o Rossato, que são aí da mesma equipe da CD, todo o pessoal da equipe lá de vocês, o Dr. Paulo Cavalli, o Maurício. Agradecer novamente ao Thiago Hertinho e principalmente também aí o nosso patrocinador, Angel Care, que nos ajudou aí para conseguir colocar essa aula no ar. E não havendo mais nenhum questionamento, uma pergunta, a gente vai encerrar a reunião. Parabéns pela aula, Maurício. Obrigado aí pela boa vontade de sempre, de apoiar a gente. Obrigado, pessoal. Pra caramba. Eu e a nossa equipe, a gente está o Alex, o Dr. Paulo, a gente está à disposição. Sempre que precisar e a gente puder, conta com a gente aí. E a sociedade, mais uma vez, eu queria parabenizar pela iniciativa. A gente sabe que a formação era uma parte muito importante da nossa cirurgia de coluna e da nossa ortopedia, neurocirurgia também, e toda iniciativa para ajudar o residente na formação dele, para enriquecer essa formação, ela é bem-vinda. Então, parabéns a vocês aí pela iniciativa do curso e também por estarem batalhando aí para promover essas aulas. E muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Tá ótimo. Nós que agradecemos aí. Então, uma boa noite a todos. Daqui a 2 quartas-feiras, né, há exatos 14 dias, voltaremos aqui com a nossa 10ª aula, então. Obrigado a todos aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.